Graça e paz, amados. Caminhar com Jesus no Evangelho de Marcos nos traz uma paz profunda, uma paz espiritual. Hoje o texto que vamos estudar é Marcos capítulo 9, do versículo 2 a 8. É quando os apóstolos Pedro, Tiago e João têm uma experiência espiritual com Jesus em um alto monte. Vamos fazer nossa leitura. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus ele toma consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, sobe em um alto monte e diante deles ele tem uma experiência espiritual. Ele é transfigurado. Os apóstolos estão presenciando e esta experiência ficará marcada em suas vidas, fortalecendo a sua fé. Jesus também quer ter experiências conosco. Basta ficarmos fiéis e caminharmos com Ele, desenvolvendo um relacionamento pessoal. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. De repente, as suas roupas ficaram resplandecentes, mostrando que é uma experiência espiritual. E de repente, aparece Elias e Moisés conversando com o próprio Jesus. Tudo isto na frente dos apóstolos, fortalecendo a fé e fazendo com que eles entendam quem de fato é Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Diante desta experiência espiritual, Pedro toma a palavra e diz: Mestre, vamos fazer 3 tendas aqui, neste monte, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eles estavam apavorados, os apóstolos, eles não sabiam o que falar. Jesus ele não queria estabelecer um endereço físico aqui na terra. Na verdade, meus amados, Jesus ele sabia muito bem o propósito de Deus em sua vida. E ele não vai trocar o propósito de Deus por nenhuma proposta de Pedro. Também devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, precisamos saber qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E uma vez que sabemos, não devemos trocar por proposta de ninguém. O propósito de Deus devemos cumprir fielmente, meus amados irmãos. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Para completar esta experiência espiritual, uma nuvem os envolveu. A seguir uma voz que dizia: Escutem o meu filho amado. Meus irmãos, a experiência maior que eles estão tendo agora, além de ver Jesus transfigurado, as suas roupas resplandecentes, além de presenciarem Moisés e Elias com Jesus, é a voz vinda dos céus, a voz do próprio Deus e Pai. Mas olhem o que a voz diz: Este é meu filho amado, falando de Jesus. Escutem o que ele diz. Quer ter uma experiência espiritual marcante em sua vida? Escute as palavras de Jesus. Escute com carinho, com atenção e procure praticar. Com certeza trará para você uma experiência espiritual grandiosa. As palavras de Jesus são poderosas e transformadoras, é verdade. Transforma o mais sujo pecador em filho de Deus.
Por isso precisamos sempre ouvir a sua voz, como Deus ordenou. Vamos pedir a Deus força e graça para sempre procurarmos cumprir em nossas vidas o propósito de Deus e não trocar por proposta de ninguém. Tenha um excelente dia.